E nesse clima então de silêncio, de concentração, convidamos a todos a fecharem seus olhos, desligarem o mundo lá fora, para fazermos uma prece por todos nós que estamos aqui nesta noite. Senhor, preciso obter o autocontrole. Diante das circunstâncias adversas ou da pressa exagerada, muitas vezes escapa-me da boca uma palavra nervosa. Em consequência, deixa um rastro de insatisfação. Arrependo. Gostaria de saber comportar-me na hora difícil e de não me deixar levar no roldão dos acontecimentos. Para conseguir esta firmeza de comportamento, tenho de acerenar o pensamento e manter viva a vontade de dominá-lo. Compreendo isto. Necessito de força para consegui-los. E para ter essa força, essa sustentação íntima, venho suplicar-te ajuda. Quando ocorrer-me algo desagradável ou estiver diante de uma situação complicada, não me deixes ficar inerte, possuído, envolvido. Sustenta-me o equilíbrio e a tranquilidade. A fim de me sentir seguro, reconheço estarem presentes em mim o teu amor e o teu poder. Convencido de que possuo a força, preparo-me intimamente com as condições de resistência. Que assim seja. A exposição dessa noite está a cargo do nosso colega Itamar. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Recanto de Luz. É com muita alegria que nós recebemos a todos que vêm a essa casa em busca da Palavra Espírita, em busca de um pouco de paz, em busca de harmonia, em busca de um mundo melhor. Sejam todos bem-vindos. Nas nossas exposições doutrinárias, nós estamos estudando o livro Pão Nosso, uma obra que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. E coube para o nosso estudo de hoje um texto cujo título é Curas. Para o nosso trabalho, nós, além do nosso livro-texto, o livro Pão Nosso, nós usamos como reforço uma página da internet retirada da revista Cristã de Espiritualismo. Também do livro A Gênese, da nossa codificação espírita, uma passagem de Jesus que envolve cura e ensinamentos. Curas. Emmanuel, nesse trecho, ele nos traz uma mensagem sobre possibilidade de cura, procurando nos mostrar que não interessa apenas a regeneração do nosso corpo físico, mas, acima de tudo, a cura do nosso corpo espiritual, que poderíamos chamar, então, de cura integral. Emmanuel diz também que é muito difícil compreendermos a lição oculta da dor e do sofrimento na doença e entender que o verdadeiro problema ele está lá no corpo espiritual e se reflete no corpo físico em forma de doença. Emmanuel salienta também que muitas criaturas doentes, elas lastimam estarem no leito enfermas e essas pessoas choram aflitas. Choram não porque aspirem viver para se renovar espiritualmente em busca de uma vida melhor, mas choram principalmente por se sentirem impossibilitadas de prolongar a busca de prazeres e paixões no corpo físico. Isso significa dizer que, em caso essas pessoas se curem ou fiquem melhoradas dessas doenças, elas continuarão com uma vida desregrada em busca de novas doenças. Bem,
depois dessa análise de Emmanuel sobre a razão das curas, nós não poderíamos continuar o nosso estudo sem antes fazermos uma passagem pela razão das curas, que são as doenças, pois não poderiam haver curas se não houvessem doenças. Então nós vamos ver as causas das doenças, como surgem as doenças. Será que nós, ao nos sintonizarmos com energias e atitudes negativas, nós não estamos abrindo caminho para ficarmos doentes? Uma curadora americana, num livro escrito por ela, Mãos de Luz, ela apresenta um raciocínio muito interessante que diz assim: toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, dizendo que você não tem amado a quem você é, e que você não tem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é. Então, todas as vezes que o nosso corpo apresentar alguma doença, isso deve ser tomado como um sinal de que alguma coisa não está bem no nosso corpo espiritual. Vejam que essa senhora, ela não era espírita, mas trouxe uma realidade de que a doença é basicamente um problema psicológico. E ela fala em falta de amor e falta de carinho para consigo mesmo. Isso porque a doença, ela não é uma causa. A doença é um efeito, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por todo o nosso organismo espiritual e material. E o controle dessas energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, nós possuímos energias que nos causam doenças, porque nós somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, ele explica que assim como o nosso corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos nocivos que lhe degradam este organismo espiritual, como reflexos no nosso corpo físico. No nosso estudo de hoje, nós vamos falar muito sobre perispírito, corpo espiritual. Nós sabemos que todos têm noção de que seja perispírito, mas nós vamos dar uma relembrada, dizendo que o perispírito, ele é o elo de ligação entre o espírito e o nosso corpo físico. Ele tem uma forma fluídica, invisível para os nossos olhos de humanos, e tem a mesma aparência do nosso corpo físico. E quando o espírito está desencarnado, ou o espírito está, ou nós estamos dormindo, é o perispírito que serve como meio de manifestação. Porque quando nós estamos dormindo, o nosso perispírito se liberta, e também quando nós desencarnamos, o perispírito foge daquele corpo que nós jogamos fora e vai para lugares melhores, assim esperando. Então a denominação perispírito, ela foi trazida por Allan Kardec. Já o apóstolo Paulo, desde o tempo de Jesus, chamava de corpo espiritual. Então, quando nós falarmos corpo espiritual ou perispírito, terá o mesmo significado. Bem, voltamos para o nosso estudo. Então, permanentemente, nós recebemos energia vital. E essa energia, ela vem do cosmos, ela vem da alimentação, ela vem da respiração e vem da irradiação de outras pessoas na nossa direção. E para essas outras pessoas, nós imprimimos a energia que é gerada por nós mesmos. Assim, nós somos responsáveis por emitir boas ou más energias para essas outras pessoas.
E a energia que nós irradiamos aos outros, ela estará impregnada com a nossa carga energética. Isto é, ela vai estar carregada das energias dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, sendo então necessário que nós vigiamos aquilo que nós pensamos e que nós sentimos, para podermos manter o equilíbrio harmônico entre a nossa mente e o nosso corpo. E para que possamos, pois é fundamental que nós possamos emitir boas energias para aqueles que nos rodeiam, sejam eles nossos filhos, nossos netos, nossas esposas, esposos, nossos amigos. Classificar tipos de doença. Nós podemos classificar as doenças em 3 tipos: doenças físicas, doenças espirituais e doenças atraídas ou simbióticas. Simbiose é um termo também muito pouco usado por nós aqui, então nós vamos dar uma esclarecida. Simbiose é a associação de 2 seres que passam a ter uma vida em comum. Exemplo: a orquídea e a árvore. A orquídea vive grudada na árvore, nós sabemos, e se alimenta daquela seiva da árvore. E retorna para a árvore, devolve para a árvore alguns fungos absorvidos por esse vegetal. Bom, nós estamos falando de doenças do nosso corpo físico. Então, o que acontece? O que é essa simbiose? Essa simbiose acontece entre o corpo físico de uma pessoa e um espírito negativo que vibra na mesma faixa desta pessoa doente, desta pessoa que tem maus pensamentos. Então, os dois vibram na mesma faixa e passarão a viverem praticamente juntos. Nós vamos ver logo em seguida o que será isso. Bem, então nós vimos que as doenças se dividem em doenças físicas, doenças espirituais e doenças atraídas ou simbióticas. Vamos ver o que são doenças físicas. As doenças físicas, elas são distúrbios provocados por algum acidente. Por exemplo, excesso de esforço, exagero alimentar, algum acidente e outras situações que fazem com que um ou mais órgãos nossos não funcionem como deveria, criando uma indisposição orgânica. Essas são as doenças físicas. Doenças espirituais. As doenças espirituais são aquelas provenientes das nossas vibrações. O acúmulo de energias nocivas no nosso perispírito gera uma auto-intoxicação fluídica. Quando essas energias descem, essas energias que estão no perispírito, elas descem para o corpo físico, elas criam um campo energético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como coração, fígado, pulmões, estômago, criando uma infinidade de sofrimentos. Essas energias nocivas que provocam as doenças espirituais, elas podem ser oriundas de reencarnações anteriores e que elas se mantêm no perispírito, e enquanto elas não são drenadas, e em cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo na vida intrauterina, nós podemos trazer os efeitos dessas energias nocivas presentes no nosso perispírito. E essas energias, elas se agravam à medida que nós acumulamos mais energias negativas na reencarnação atual. E enquanto persistirem essas energias nocivas no nosso perispírito, a cura não se completará. Um exemplo que nós podemos trazer para a situação. Muitas vezes nós encontramos pessoas boníssimas, pessoas que passam a vida fazendo caridade, ajudando a todos de todas as maneiras. E de repente essa pessoa, ela é acometida por um mal, por um
câncer maligno, por exemplo. E nós ficamos pensando, será que Deus está sendo justo com essa pessoa que passou a vida fazendo bem e agora de um momento para outro é impedida de prosseguir no seu trabalho por essa doença? Na realidade, essa doença que está cometendo essa senhora, ela provavelmente vem de vidas anteriores. E ela está sendo drenada para o seu corpo físico nesta encarnação e também está aliviando o espírito para que ele possa se projetar para mundos melhores. Então, quando nós às vezes temos alguma doença, nós reclamamos, mas também nós estamos aliviando o nosso espírito que pode galgar alguma evolução. André Luiz, já as doenças atraídas ou simbióticas. Então, simbiose, nós vimos que é essa associação de dois seres que passam a ter uma vida em comum. Então, essas doenças simbióticas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia de fluidos negativos. O que uma criatura colérica, uma pessoa, vamos dizer, má, que vive com maus pensamentos, fazendo coisas ruins, ela pode atrair, se não espíritos que estejam vibrando nessa mesma faixa negativa. Então, essa pessoa, ela atrai algum espírito que está vibrando nessa mesma faixa dela. E eles passam a viver ligados um ao outro. Acontece que esse espírito, além dele ser ruim, vamos dizer assim, ele também tem uma doença cardíaca. E quando ele fica ligado a esta pessoa tem a sensação que ela também tem essa doença cardíaca, que é do espírito. Aí essa pessoa vai ao médico fazer exames e é constatado que ela nada tem. Por quê? Porque a doença não é dela, a doença é do espírito. E, logicamente, com o passar dos anos, permanecendo essa ligação, provavelmente essa pessoa vai adoecer, vai ter esse problema cardíaco que é do espírito. Um exemplo que nós podemos trazer dessa situação são os nossos médicos que estão aqui podem afirmar. Então, nas comunicações, quando um médium traz a comunicação de um espírito doente, esse médium, se ele não for bastante experiente, às vezes ele fica assustado, porque ele passa a sentir dor de cabeça, dor de estômago, dor no pulmão, no coração, indisposição, e ele acha às vezes que esse problema é dele, quando na realidade é do espírito. Aí ele traz aquela comunicação, o espírito é afastado e ele deixa de sentir esses sintomas, porque não é dele, era do espírito, e aí ele fica aliviado, porque esse problema não é dele. André Luiz, ele afirma que se a mente encarnada ela não conseguiu ainda disciplinar e dominar todas as suas emoções e alimenta paixões como ódio, inveja, ideias de vingança, mágoas, ressentimentos, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com estas emissões mentais, podendo levá-los até a doença, como nós já vimos. Surgimento das doenças. Vamos ver como surgem as doenças. A cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo, o nosso perispírito imediatamente adquire uma forma mais densa e sua cor fica mais escura, por causa da absorção dessas energias negativas. E devido à densidade, essas energias nocivas, elas não conseguem descer de imediato ao nosso corpo físico e vão se acumulando no perispírito. A gente já viu que essas energias nocivas que nós acumulamos, elas
são drenadas para o nosso corpo físico e aparecem em forma de doença. Mas às vezes é tanta coisa ruim que nós temos no nosso perispírito que ele não consegue drenar isso durante uma vida. E elas vão então se acumulando no nosso perispírito, formando placas nocivas, doentias, que aderem à superfície do perispírito. E com o passar do tempo, essas cargas energéticas nocivas que não forem dissolvidas ou não descerem ao nosso corpo físico, elas formam manchas e placas que aderem à superfície do perispírito, comprometendo seu funcionamento e se agravando quando a carga nociva acumulada, ela é aumentada com os nossos erros e com os nossos desatinos da nossa existência atual. Isso nós trazemos de vidas passadas. Com os nossos, se continuarmos cometendo erros agora aqui, essas cargas negativas vão aumentar. E como é que elas vão descer? Infelizmente, o nosso corpo físico, ele terá que ser o dreno ou a válvula de escape para expurgar todos esses fluidos nocivos que se encontram lá no perispírito, que o intoxicam e impedem de firmar sua marcha na estrada da evolução. Então nós nunca evoluímos, mas ficamos, devido a esses problemas do perispírito, nós não conseguimos evoluir. Então permanecemos estacionários nessa faixa vibratória, que muitas vezes não é muito boa. E esses fluidos nocivos do perispírito, quando são drenados para o nosso corpo físico, são justamente a causa das nossas doenças, nós já vimos. Por isso, Emmanuel, lá no início do nosso estudo, ele diz assim, que é muito difícil entender a lição oculta da dor e do sofrimento da doença. Por quê? Porque muitas vezes as doenças do corpo físico, elas limpam o nosso perispírito, favorecendo a evolução espiritual. Então, muitas vezes, nós sempre reclamamos, né, quando estamos doentes. Mas é difícil dizer, às vezes a doença é um bem. Porque nós adoecemos o nosso corpo físico. Em contrapartida, nós estamos liberando o nosso perispírito para que ele possa evoluir para um mundo melhor. Então, quando o perispírito ele não consegue expurgar todo esse conteúdo venenoso de seu perispírito durante a existência física, ele desperta no além, no mundo espiritual, né, depois que ele desencarnar, ele aparece lá sobrecarregado de energia nociva. E em tal caso, ele pode cair nas zonas umbralinas pantanosas, onde é submetido à terapêutica obrigatória de purgação no lodo absorvente. Vamos ver o que é isso. Então, nós aqui na vida terrena, quando nós estamos doentes, algumas pessoas, né, procuram as águas térmicas, procuram as areias monazíticas, procuram algumas lamas curativas, né, para curarem os males do corpo físico. E lá essas pessoas mergulham seu corpo na lama, mergulham na areia, na água, buscando a cura dessa doença do corpo físico. Ora, se o espírito desencarnou doente, nada mais justo que ele seja levado para essas zonas umbralinas, onde ele vai ser mergulhado nesses pântanos, né, para justamente, que são um chakra curativo, e ele vai para lá justamente para curar as doenças do seu perispírito. É que nós, quando nós vemos essas imagens em filmes ou em novelas, já apareceu, nós ficamos às vezes assustados, para dar uma ideia de ser uma obra de ficção, ver aquelas monte de cabeças que aparecem na superfície, né, desses espíritos mergulhados no lodo. Mas realmente isso acontece,
e eles estão ali para se curarem. Quando eles estarem mergulhados, nada tem de diferente, porque um espírito, ele pode atravessar uma parede, um espírito pode viver dentro d'água, ele pode viver embaixo da terra e até no fogo. Logo, viver mergulhado na lama não é uma dificuldade assim tão grande para o espírito. Assim, pouco a pouco, o espírito vai se libertando dos venenos e das crostas fluídicas que nasceram no seu tecido espiritual por efeito de seus atos de indisciplina vivido aqui na matéria. Bem, lá existem espíritos socorristas que retiram dos charcos purgatórios esses pecadores ou esses sofredores que já estão em condições de uma permanência suportável nos postos e colônias de recuperação perispiritual. O que será isso? Postos e colônias de recuperação perispiritual. Isso equivale à nossa UPA aqui na Terra, Unidade de Pronto Atendimento. Então, e lá funciona, né? Aqui às vezes não funciona. E lá, então, esses espíritos são retirados de lá no momento exato pelas equipes socorristas, levado para essas UPAs, vamos chamar assim, e depois de ele estar restabelecido, eles são levados para hospitais para um tratamento bem prolongado. Então, cada espírito desses, eles têm um certo limite que pode aguentar em meio a estes charcos. Então eles são resgatados, mesmo ainda que não tenham expurgado todas as placas. E então eles vão reencarnar em corpos, onde permanecerão expurgando e drenando essas energias negativas através das doenças que vão se manifestar no corpo físico, como nós já vimos. Um exemplo, assim, o ideal seria que esses espíritos que estão mergulhados no charco ficassem lá até a cura total. Depois seriam resgatados, já livres de doenças no perispírito. Porém, esses charcos, esses pântanos, eles têm uma energia, podemos chamar assim, muito forte, que poderão afetar o perispírito para próximas encarnações. Então, essas equipes socorristas, elas sabem o momento certo que tem que retirar cada um desses espíritos. Porque se eles ficarem além do tempo, eles poderão danificar o seu perispírito, que irá prejudicá-los em novas encarnações. Um exemplo que nós podemos trazer mais ou menos sobre esse assunto. Quando nós temos um prego enferrujado e nós queremos limpar esse prego, o que nós fazemos? Pegamos o prego e colocamos numa solução ácida. Para quê? Para limpar esta ferrugem. Porém, se nós deixarmos esse prego mergulhado muito tempo nessa solução ácida, quando nós formos retirar, o prego praticamente se desmancha. Ele vai deixar de ser prego, vai deixar de cumprir a sua finalidade, como prego, né? Então, às vezes, é preciso que a gente retire até um pouquinho antes, com alguma ferrugem, para que ele continue a ser um prego. Da mesma forma acontece nesses charcos pantanosos. Bom, ajuda da medicina. A doutrina espírita, ela não prega o conformismo. Por isso, é lícito procurar a medicina terrena, que pode aliviar muito e curar aonde for permitido. Pois se a misericórdia divina colocou os medicamentos ao nosso alcance, é porque nós podemos e devemos utilizá-lo para combater as energias nocivas que migraram do perispírito para o nosso corpo físico. Mas não devemos esquecer que os medicamentos alopáticos, ou seja, medicamentos da medicina tradicional, remédios do receituário do médico, né? Eles combatem somente os efeitos físicos. Nós já vimos que a causa desses efeitos físicos estão lá no perispírito, e só podem ser combatidos com as nossas boas ações, com as nossas mudanças
né, de comportamento. É importante dizer que a medicina, ela já aceita que pacientes que têm fé, pacientes que fazem orações, sejam de qualquer religião, eles curam-se muito mais depressa que os outros pacientes. E os médicos, hoje em dia, eles já incentivam, eles vão lá no quadro, nos hospitais, e dizem, não esqueçam de fazer as suas orações, porque eles sabem que a pessoa que faz orações e tem fé, ela se cura muito mais depressa que os outros. Retirado da internet nesse texto agora, também a medicina, há pouco tempo houve uma convenção médica iniciando uma pesquisa onde a ciência médica ela busca entender por que pacientes com doenças terminais, como tumores malignos, eles atestados esses tumores por exames de alta complexidade, de um momento para outro essas pessoas ficam curadas. E a medicina até hoje não entende por que acontece isso. Eles ficam meio de boca abertos, mas não sabem por que acontece. Nós sabemos que essas pessoas, elas são curadas pela fé, pelo seu merecimento e, lógico, pela ação de uma equipe espiritual que trabalha para que isso aconteça. Então a medicina, ela busca saber agora o que Jesus ensinava há 2000 anos. E, infelizmente, até hoje, as palavras de Jesus, elas não são entendidas por muitas pessoas. Jesus, ele é chamado o médico das almas. Por quê? Ele curava a causa das doenças. E cessando a causa, cessava o efeito dessa doença no corpo físico. Por isso, a cada cura, Jesus dizia, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Bem, nós vimos que a causa das doenças, ela está na própria leviandade do trato com a vida. E analisando criteriosamente o comportamento, nós veremos que os males que atormentam as pessoas, eles persistirão enquanto não forem destruídas as causas. Portanto, soluções superficiais, elas são enganosas. É preciso lutar contra todas as aflições, mas jamais de forma milagrosa. Procuremos sempre pensar e agir dentro dos ensinamentos cristãos, a fim de que possamos alcançar a cura integral. Nós vamos agora ver do livro A Gênese, da nossa codificação espírita, uma passagem de Jesus que praticamente resume todo esse nosso estudo. Diz assim: Jesus, ele tendo subido de um barco, tornou a atravessar o lago e veio para a cidade de Cafarnaum. E como se lhe apresentasse um paralítico deitado sobre um leito, Jesus, vendo a sua fé, disse a esse paralítico: meu filho, tende confiança, os vossos pecados estão perdoados. Imediatamente, alguns dos escribas, contrários a Jesus, disseram para si mesmo: esse homem blasfema. Mas Jesus, tendo conhecido o que pensavam, lhes disse: por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Porque o que é mais fácil dizer, os vossos pecados estão perdoados, ou dizer, levantai-vos e andai? Ora, a fim de que saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, levantai-vos, disse então ao paralítico, carregai o vosso leito e com ele ide para a vossa casa. O paralítico se levantou imediatamente e se foi para a sua casa. E o povo, vendo o milagre, se encheu de medo e rendeu glórias a Deus por ter dado um tal poder ao homem. São Mateus, capítulo 9. O que poderiam significar essas palavras de Jesus? Os vossos pecados estão perdoados. E em que poderiam servir para a cura? O Espiritismo a isso dá a chave, como de uma infinidade de outras
palavras incompreendidas até este dia. Ele nos ensina pela lei da pluralidade das existências que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado e que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos numa existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se pague a dívida em todas as suas imperfeições. Vamos encerrar, então, lendo um trechinho que mais parece um poema, seria o poema da doença, né? Vamos ver aqui. Diz assim: quando a boca cala, o corpo fala. Amar pode curar. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentimento de vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A neurose paralisa quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Desculpe. Então era isso, senhores. Nós desejamos que todos tenham uma boa semana e que possamos nos reencontrar aqui no próximo sábado. Fique com Deus. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção. Então, nesse momento, vamos nos concentrar, fazendo uma oração por todos aqueles nomes que estão aqui na nossa caixinha e por todas as pessoas que nos vieram em pensamento, também para todos nós que estamos aqui presentes. Senhor, encontro-me diante de um problema que não consigo solucionar. Sei que o grau de dificuldade de um problema varia de acordo com como é enfrentado. Atacado com coragem e determinação, torna-se de fácil resolução e se esvai completamente. Se enfrentado timidamente, mostra-se endurecido e resistente. Tenho disposição e coragem para resolver o problema, mas não sei o que fazer, como, quando e por onde começar. E o meu problema não é dos que se resolvem por si mesmo, com o tempo. Necessito, pois, de inspiração para encontrar a solução adequada e acalmar o meu sistema nervoso. Concede-me, Senhor, esta inspiração. Tenho resoluta confiança em Ti, pois a consciência me diz que Tu és a sabedoria e o amor perfeitos. Estou cheio de fé e tranquilo espero as melhorias que virão. Que assim seja.